gente vai voltar a falar sobre o julgamento da tragédia da Boate Kiss, dia 27 de janeiro de 2013. Duvido que algum brasileiro que acompanhasse o noticiário, especialmente quem é pai, quem é mãe, não soubesse exatamente o que estava fazendo naquele dia quando percebeu que estávamos diante de uma grande tragédia brasileira. 9 anos depois, né? 8, quase 9 anos depois, é normal que o assunto esfrie, que a gente vai sendo engolido pelos nossos muitos problemas, mas a gente aqui não pode deixar de dar o destaque que esse assunto merece. A gente não pode deixar que ele entre na vala comum do que a gente chama de noticiário hard news, porque foi algo muito grave, muito marcante, e que a gente precisa tratar da melhor maneira possível, cobrando a justiça. Essa justiça já tardou, portanto, justiça que tarda é uma justiça que falha, mas ela ainda pode criar responsabilizações que são urgentes nesse caso. Foram 242 mortos, quase 700 feridos, uma tragédia brasileira, e quis o destino que naquele dia nós tivéssemos aqui na redação uma repórter que conhecia muito bem Santa Maria, a nossa Maiara Bastianello, que embora tenha crescido em Cascavel, no Paraná, passava veraneios ali, tinha amigos, parentes em Santa Maria. Ela no dia 1 já foi enviada para o Rio Grande do Sul e participou ao vivo dessa cobertura. Acompanhou muito de perto, criou fontes, criou amizades, criou laços. A Maiara está conosco aqui hoje. Maiara, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Ela preparou um material especial. Na sequência a gente vai ter uma entrevista muito especial também. Mas antes a gente vai acompanhar esse relato preparado pela nossa Maiara Bastianello. Vamos nessa. Não eram nem 7 da manhã, do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo de plantão, quando ao chegar pro trabalho, logo vi a correria causada pela notícia daquela madrugada. Um incêndio em uma boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já tinha matado 8 pessoas. Foi uma péssima coincidência pra mim, porque Santa Maria era justamente o lugar em que meus pais nasceram e onde toda a minha família ainda mora. Enquanto eu tentava conseguir o máximo de informações, como é comum nesse tipo de cobertura, entrando nas redes sociais de DJs, bandas, pessoas que poderiam estar na Boate Kiss, eu também procurava por notícias dos meus parentes. O aperto que eu sentia não passava, talvez pelo fato de que os números não paravam de subir. Chega a 90 o número de mortos. Subiu para 233 o número de mortos. Nos banheiros tem pilhas de corpos de pessoas que achavam que estavam saindo da boate e acabaram entrando no banheiro. Por conta da minha história com Santa Maria, eu fui escalada para ir urgente para lá. Depois de 7 horas de avião e estrada, no fim da tarde, lá estava eu, exatamente no ginásio da cidade, onde eu brincava quando era criança. Só que agora, o lugar abrigava um velório coletivo. Todo mundo conhecia alguém envolvido na tragédia. Eu mesma descobri que um outro primo meu, professor de agronomia na Universidade Federal, perdeu mais de 40 alunos. Numa daquelas manhãs, eu fui a primeira a chegar à casa do Vinícius Rosado, um jovem de 25 anos que morreu intoxicado depois de salvar 14 pessoas. Uma história incrível. Ao ver as minhas olheiras, quando eu passei pela porta, a mãe dele deixou o próprio sofrimento de lado para aplacar o meu cansaço e me ofereceu uma xícara de café preto, que foi a melhor que eu já tomei na minha vida, enquanto pelo meu telefone eu colocava Ricardo Boechat para consolar o pai. O que eu posso lhe dar é o abraço mais forte, mais solidário de um outro pai. Pelo menos eu sei que meu filho, como outros, pereceram para ajudar outras pessoas. E esse era meu filho que eu conheci. Essa última voz que você ouviu é do Ogier Rosado. O Ogier, eu repito, é pai do Vinícius. Vinícius era um menino forte, né? Um homem forte. Jogava rugby e foi um dos grandes heróis dessa tragédia. A Maiara já contou, ele resgatou 14 pessoas. Na 14ª, ele próprio não aguentou, acabou morrendo intoxicado. Está conosco o Ogier Rosado. Ele está indo agora para Porto Alegre. A filha dele, a irmã do Vinícius, também estava lá na Boate Kiss no dia da tragédia, é uma das sobreviventes, e vai prestar depoimento hoje. Ogier, como o nosso Boechat ofereceu o seu abraço de pai, a sua solidariedade de pai naquela época, eu faço o mesmo agora. Eu me tornei pai no ano da tragédia da Boate Kiss. Minha mulher estava grávida de 8 meses, aquilo me marcou demais. Talvez tenha sido a minha primeira grande emoção como pai.
Eu, como muitos, minha filha ainda não havia nascido, chorei pelo seu filho e pelos outros filhos que morreram naquela tragédia. Eu quero saber como é que está a sua cabeça, o seu coração, agora que chegou finalmente a hora de a gente prestar contas, né? Com a justiça e com o que aconteceu naquele dia. Rogério, obrigado pela companhia, bom dia. Bom dia. Desculpa. É o Megali aqui. Desculpa a voz embargada. Claro. Porque esse depoimento da Maiara não sei dizer aquela madrugada. Se me permitam, eu quero abraçar a Maiara, e abraçando ela, abraço vocês todos aí da Band. Me recordo como se fosse hoje, está ao meu lado aqui a dona Lília, minha esposa, a mãe do Vinícius da Jéssica, que ofereceu esse cafezinho para a Maiara, e eu me lembro das palavras do Boixá, e meu carinho com vocês da Band pela forma que sempre nos trataram, né? Pela forma respeitosa, pela forma carinhosa, ética e jornalística. Não tem como o coração não estar apertado. Por mais que nós tenhamos tentado ser resilientes nesta período todo aí, né? Agora, essa semana, quando o julgamento se aproximou, realmente o coração aperta. Eu concordo em gênero, número e grau com o que foi falado no início aí. A justiça tardia nesse país, ela gera impunidade. Passado 9 anos, ela dá essa sensação de impunidade. Ela só seria eficaz se fosse rápida. Mas desde o início eu me lembro que eu colocava isso, de que eu precisava confiar na justiça do meu país, mais sabedor que era, que nós temos um Código Penal ultrapassado, arcaico, benevolente, e que é moroso. E isso acabou mexendo com o coração e a dor de todos os pais, e eu me somo a todos eles. Então é uma lacuna que tem que ser fechada, um momento que precisa ultrapassar, precisa de julgamento para que algumas pessoas descansem. E também nos aperta o coração porque a nossa filha vai estar em Porto Alegre, já está em Porto Alegre, ela é sobrevivente, ela viu começar toda a tragédia, ela está em frente ao palco, já deu depoimentos e ela é o nosso esteio. Foi a Jéssica que nos tirou do buraco, eu e a dona Lica, né, naquela madrugada, pela maneira que ela e o Vinícius foram criados, juntos, unidos, amigos. Então não tem como o coração ficar apertado, né, mas estamos aí, né, baseados e inspirados na história do Vinícius, na sua força, na sua coragem naquela madrugada, não só dele, faço questão de frisar isso. Muitos jovens voltaram para dentro daqui naquela madrugada. Se não fosse a volta desses jovens e outras pessoas, eu não tenho dúvidas que hoje nós estaríamos aí contando muito mais que 252 vítimas naquela madrugada. Rogério, bom dia para você, Maiara aqui falando. Agradeço pelas palavras, meu amigo, né? Posso falar assim, dizer, porque quem tá acompanhando aqui pelo YouTube, a transmissão, a gente postou uma foto aqui minha com o Rogério, a dona Lica e a Jéssica tomando um café, sorrindo. Por quê? Acho que foi um ano depois, 1 ano e meio, eu levei a minha família para meu pai na época era vivo também. Eu levei a minha família para conhecer a família do Vinícius. E para tomar aquele café que a dona Lica me ofereceu. Porque assim, para quem tá de fora, a gente tem um trabalho muito grande de produção, né? Então, quando eu desci pra Santa Maria, a gente fala descer, né? Quando eu desci pra Santa Maria novamente, eu tava sozinha. O repórter de rádio, ele é sozinho, né? Nessas grandes coberturas, porque a gente tá lá e é o telefone e a gente. Então, eu tinha que procurar histórias, porque as pessoas querem ouvir histórias. Quem tá em casa quer ouvir histórias daquilo tudo. E aí, você, quando tá num negócio assim, que te envolve família, amigos e tudo mais, você fica pensando em como você faz pra chegar nas pessoas de forma educada, empática, né? Porque tem muita gente por aí que chega, né? Como é que você tá se sentindo? Olha, como é que você acha que eu tô me sentindo? Eu perdi uma pessoa. Na cara de uma pessoa, né, que tá passando por um momento desses. Exatamente. E eu tava um dia num calor de 40 graus na frente da boate, uma tarde, acho que era segunda ou terça-feira. E alguém comentou assim, teve um menino que salvou 14 pessoas e depois morreu. E aí eu ouvindo aquilo, falei, não, eu preciso conhecer a história dele precisa ser contada. E eu falei, mas você sabe onde ele mora? Não, ele mora aqui. Ali, o Ogier mora... Não sei se ainda mora, Ogier. Você tá morando no mesmo lugar ainda? Sim, no mesmo lugar. Ele mora aqui, 2 quadras. Aí eu desci sozinha, com o Brito, com o motorista da Band de Porto Alegre. Falei, gente, como é que eu vou chegar na casa dessas pessoas que tiveram uma filha que tava lá, que estão sofrendo com o luto de um
moleque, eu vou falar moleque, porque o Vinícius, todo mundo chamava ele de moleque, de um moleque maravilhoso. E vou falar, olha, eu sou da Band News e tudo mais. E pra minha surpresa, eu fui recebida com muito carinho. E pelo Gier, pela Jéssica e pela Dona Lica, que me ofereceu aquele cafezinho super simples, ela na hora, porque era o que ela tinha, era o café de... esse cafezinho de solúvel, né? Que eu amo, aliás. E toda vez que eu tomo um café solúvel, eu lembro deles. Todo dia que eu chego aqui no Bora São Paulo, 4 da manhã, e eu peço um solúvel na máquina, eu lembro deles, desse solúvel maravilhoso que a Lica fez. Então, a gente cria uma relação de carinho e amizade, né? Como poucas vezes a gente cria. E aí, vendo o Ogier falando, pra mim é uma honra. E, inclusive, o Ogier é parte do livro do Boechat, né? Ele é um capítulo do livro de Memórias do Boechat, porque o Boechat, para ele, foi um momento muito especial. Né? Então, contei esse meu relato aqui, né, também pro Ogier, para dizer que eu ganhei um amigo. Somos amigos mesmo, né? Eu, a Jéssica ali, estamos sempre de visitar a casa. Meu pai quis conhecer essa família. Levei meu pai, minha mãe também foi nesse dia que tiramos essa foto. E aproveitando esse dia, né, agradeço muito ao Ogier, porque eu sei que é um dia que a imprensa inteira tá procurando por ele, eu sei que é um dia que ele tem muitos afazeres, tá indo encontrar a Jéssica, que também não tá legal, porque é um momento de muitos gatilhos. E aproveito aqui, né, Ogier, para te perguntar também o que ficou, né, do legado do Vinícius, porque uma associação foi criada, eles fazem eventos de doação. O Ogier sempre foi uma pessoa muito solidária, mas isso aflorou em você, né, você, na Jéssica, na Dona Lica. Como que tá a associação A Moleque? O que já foi feito da memória do Vinícius? Porque não foi em vão, o Vinícius morreu e deixou um legado de muita solidariedade e muito amor. E o que tem sido feito da associação, Ogier? Queria que você falasse um pouquinho desse fruto que vocês plantaram. 3 coisas foram básicas, Mayara. E tudo que a Mayara contou aí é a pura verdade. E eu agradeço a Deus, porque eu posso dizer que 90% da imprensa que nos visitou nos tratou com todo o respeito, com todo carinho. Muitas amizades surgiram. 3 coisas nos fizeram seguir isso. Primeiro, a história do Vinícius. Como eu disse, muitos jovens e outras pessoas voltaram naquela madrugada. Mas quis o destino, ou seja o que for, que a história do Vinícius saísse na madrugada para o mundo. E ele é lembrado até hoje. Eu me surpreendo às vezes como é que o Vinícius, com uma atitude tão simples, tão singela, pode ser tão gigante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a Jéssica me disse. Porque eu me cobrava muito por ter estado em frente à boate, que eu moro bem pertinho, cheguei lá, era por volta de 13h20, vi tudo aquela cena horrível, eu tentei acomodar a Jéssica, achar o Vinícius, e eu me cobrava muito de que eu não tinha achado meu filho. E ela me disse assim: pai, se tu tivesse achado o mano naquele momento, 2 coisas iam ocorrer. Eu iria te empurrar, ia continuar ajudando as pessoas, ou vocês dois teriam estado juntos, pelo que eu conheço dos dois. E o terceiro ponto que ela disse: se o Vinícius tivesse sobrevivido àquela tragédia, nós teríamos o corpo dele dentro de casa. A alma e o coração, ele teria deixado dentro daquela boate. Porque ele não se perdoaria de deixar seus amigos lá. Amigos que foram com ele, amigos que ele encontrou lá. Então esses 3 pontos nos levaram a nos levantar. Eu disse que eu não teria direito de ser covarde. Se o meu filho não foi, nem eu, nem a Jéssica, nem a Dona Lica seríamos covardes. E nesse ponto a Jéssica foi o nosso grande esteio, porque ela me tirou do buraco. E a partir de então nós nos somamos, e eu sabedor daquilo que eu falei para vocês, que a justiça ia ser demorada, eu não quis ficar esperando justiça. Eu disse que eu faria aquilo que era possível, dentro das nossas recursos, das nossas forças, para ajudar pessoas, como o Vinícius ajudou, e para trabalhar prevenção, que é algo que esse país nunca trabalhou, para que pais não voltassem a sentir o que nós sentimos naquela madrugada, o que eu senti, o que a Lica sentiu e o que a Jéssica sentiu. Eu me lembro que eu ouvi uma poesia do Goya Júnior, que chama-se A Maçaneta, essa poesia há mais de 30 anos, 35 anos, e naquela madrugada foi a primeira coisa que me veio na minha mente. Barulho da maçaneta quando os filhos retornam. E aí os pais podem descansar, podem ficar tranquilos, porque sabem que a madrugada ela é cheia de infortúnios, de agressões, de brigas. Então esses pontos nos levaram a criar a Associação A Moleque, que era uma frase que o Vinícius dizia: a moleque, o show não pode parar, quando tinha qualquer problema, qualquer crise, assim, moleque, o show não pode parar.
Criamos uma associação que tem mais 2 jovens, o Rogério e o Danilo, são 3 famílias. Fizemos ações sociais que ninguém fica sabendo, ajudamos famílias. Trabalhamos em prevenção, fizemos campanha de doação de sangue. Muitas vezes nós fomos ameaçados, eu e a Jéssica, por denunciar, e continuamos denunciando, porque eu sempre digo que não foi só a justiça que é morosa. Infelizmente, no Brasil, não se aprendeu com a tragédia da Boate Kiss. Novas tragédias aconteceram e vão acontecendo todos os dias. Mariana, no Rio de Janeiro, o CT do Flamengo, Brumadinhos, fora as outras que acontecem diariamente de pessoas que morrem. Então a gente se uniu nisso aí, pela quantidade de amigos que o Vinícius tinha e continua fazendo, e eu me surpreendo a cada dia depoimentos que eu recebo de coisas simples. Dessa semana toda a gente está sendo abraçado, agora mesmo um amigo querido, não, tu não vai de ônibus a Porto Alegre, eu vou te levar de carro. Então, são coisas como essa que nos levam a seguir. Queria eu que meu filho fosse herói? Não. Eu queria hoje estar abraçando ele. Mas eu não tenho dúvidas que ele tinha uma missão nesse mundo. E a missão foi cumprida. E se ele cumpriu a sua missão, não cabe a mim, como pai, fraquejar. Saudade, isso dói toda hora, todo momento, não tem dado específico. Mas eu me inspiro na história dele. Eu morei numa cidade pequena, meninos e meninas aí da Band, chamada Manuel Viana. Eles foram criados lá. E eles brincavam, pai, aqui a gente não tem identidade. Nós somos os filhos do hoje era. Hoje eu me tornei o pai do Vinícius. O pai da Jéssica. Eu viajei por boa parte do Brasil, pude participar de alguns encontros, palestras, por essa maneira de nós nos comportarmos. Eu conheci um projeto chamado Cidades Resilientes, no mundo todo, e a gente tenta ser tudo isso a cada dia, um pouquinho melhor. Então, é essa força que nos mantém, esse carinho de todo mundo, esse carinho da Maiara, do Boechat, de vocês aí que estão, tenho certeza, nos entrevistando, com o coração apertado, mas cumprindo a missão jornalística de vocês. E nós precisamos da imprensa, para que essas histórias não fiquem esquecidas e para novas tragédias não se repitam. Rogério, a gente ficou revoltado aqui com essa sua fala de que você chegou a ser até ameaçado, né, ao denunciar algumas situações. Eu pergunto sobre a sua relação, porque Santa Maria não é uma cidade grande, né, digamos assim. Você conhece, imagino, as pessoas que estão sentadas hoje no banco dos réus. Como é que é a relação com essas pessoas? E pergunto o que é que você espera desse julgamento, no fim, né, desse julgamento. Qual é a sua expectativa? Os secretários da Boate eu conhecia de vista. Tanto o Kiko como o Maurinho eu não os conhecia pessoalmente. Os 2 meninos da banda eu conhecia pessoalmente. Eram meus amigos. E continuam sendo meus amigos. A banda Gurizada Fandangueira é que mais levava em eventos. O gaiteiro da banda, o Danilo, era uma pessoa maravilhosa, tinha um sorriso e tinha uma generosidade do tamanho do mundo. Sempre que eu o convidava, ele participava. Tocou na minha formatura, em 2012, e tocaria na formatura do Vinícius, e que está da Jéssica. Eu preciso conversar para vocês que para seguir a minha vida, eu tive que tentar esvaziar o meu coração de qualquer sentimento de vingança, de rancor e de ódio. Não sinto rancor, ódio, vingança por nenhum deles. Eu precisei responder uma pergunta pós-tragédia. Alguém quis fazer aquilo? Alguém levantou para fazer aquilo? Não. E a partir dessa pergunta a gente começou a tomar as atitudes. Preferimos trabalhar isso em cima de prevenção, e sempre que denuncia alguma coisa errada, e eu sempre tenho dito que o sistema está errado, e que entendo se o sistema são pessoas, e as pessoas falham a todas horas, a todo momento. Se não falhassem, nós não teríamos tragédia. Se as pessoas não falhassem, a justiça não era tão falha. Nós falhamos todos os momentos. Então, eu não tenho um sentimento de rancor. Tecnicamente, pelo que eu soube desde o início, eu tive que estudar a fundo isso, e a Maiara sabe disso, a minha filha Jéssica, pós-tragédia, recebeu uma bolsa de estudo da faculdade que o Vinícius frequentava, que era a Faculdade Metodista, para o curso que ela quisesse, porque a história do Vinícius não se repetir, continuasse lá dentro. Ela escolheu direito, e em cima disso a gente se desgostou em cima do inquérito, e eu sempre cobrei algumas coisas. Tecnicamente a culpa é de 4, mas existe muita responsabilidade. Existe a responsabilidade do município, a prefeitura ou o prefeito, como entidade pública, é responsável dentro da sua parte.
O Estado é responsável, os bombeiros é Estado, e eu sempre cobrei que acabou sendo por isso só os bombeiros de Santa Maria, agora de Santa Maria, mas era ligado à Brigada Militar, que tinha o secretário de Segurança e que tinha o governador de Estado, que também é responsável, e também a União, porque o laudo que eu tenho na minha casa é que meu filho morreu pela aspiração de uma fumaça altamente tóxica provocada pela queima de uma espuma que, segundo o Ministério da Saúde, que eu tive pessoalmente com eles, porque na época eu era presidente do Conselho Administrativo da Associação dos Familiares, fornecia 3 gases. O mais violento, o cianureto, mesmo que estava na Câmara de Gás dos nazistas. E eu me questionei, como é que pode ser fabricada uma espuma? Eu quero chegar na fábrica da espuma, no Ministério das Minas e Energias, no Inmetro. Eu não entendo como é que eu não posso chegar lá e essa espuma é responsável e eu tenho que punir o dono, o gurizinho da banda que foi lá e comprou o foguinho porque foi mandado. Tá? Então existe muita responsabilidade. Uma tragédia não acontece por acaso. É uma série de falhas que culminam por uma última saída. Ô, Gé, desculpa, pode continuar. Santa Maria é uma cidade de 300 mil habitantes, mas a gente já trabalhava, eu trabalho com eventos, eu sou narrador de rodeio, eu apresento o festival da cidade, eu tive programas de TV pela internet, conheço muita gente. 98% da população nos abraçou. Como sempre tem 2% de pessoas que não entendem essas, que às vezes nos ameaçavam, e quando a gente pediu, inclusive, para colocar um placar eletrônico nas casas noturnas, para que soubesse quantas pessoas tinham e a lotação para ir eu ouvi, se eu botar na minha tiver 100 pessoas, eu vou ter prejuízo. Esqueçam. Não, a gente não pode ofender as pessoas. Eu tentei nunca magoar, mas esquecer a tragédia jamais. De uma forma que eu pudesse colaborar. Né? E a gente continua denunciando. Eu continuo denunciando, nada me moveu de voltar isso. Né? Sem ofender, sem brigar, eu denuncio. As pessoas que não gostem, né? Mas 98% de Santa Maria e todas as pessoas que eu conheço nos abraçaram por entender. Ô Gé, obrigado mais uma vez pela participação aqui, meu velho. Você realmente é um cara especial. A gente vê que o fruto não cai muito longe da árvore mesmo, né? Você criou um menino especial que virou um homem que, enfim, na hora da tempestade que a gente conhece o marinheiro, né? E o Vinícius realmente foi um herói, não tem outra palavra para definir o seu filho. E eu fico muito feliz de ver que você não carrega o desejo de vingança no coração. Meu coração fica cheio de felicidade e esperança quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas assim, que tá pensando no outro, né? Tá exercendo a empatia de pensar nos outros filhos pelo Brasil, para que a gente não seja obrigado a chorar novamente por tantos filhos que se foram, quanto naquela noite de janeiro de 2013. Ô Gé, uma boa viagem para você, vá devagar, vá com calma, e a gente vai voltar a conversar no decorrer do julgamento. Um grande abraço. Eu agradeço, e só respondendo a pergunta que eu queria responder, o que eu espero do julgamento? Infelizmente, pouca coisa. E quem está pensando que eles vão sair presos de lá, não será verdade, porque a justiça não é assim. E o que eu vejo é um embate de uma defesa muito bem preparada, tá? E de uma acusação que falhou, porque esse inquérito saiu de Santa Maria podia ter saído. Tá? Então, se for uma pena muito dura, a defesa vai recorrer. Se for muito branda, o Ministério Público recorre. Eles vão sair de lá. Então, é por isso que eu não entrei nisso. Precisa de justiça? Precisa. Mas acima de justiça, a gente precisa aprender com isso para que novos pais não choram. Beijo no coração de vocês, parabéns pelo trabalho. Maiara, teu cafezinho tá esperando. Então, eu falei pra você, viu? Ano que vem, eu vou falar esse ano que tá acabando já, né, Eugênio? Mas ano que vem levo minha mãe, tá? Meu pai já não, infelizmente, também tá lá com o Vinícius, 2 juntos, com toda certeza. Então, ano que vem, eu e minha mãe estaremos lá pra tomar um cafezinho da dona Lica, viu? Manda, se chamar ela de dona, ela vai ficar brava comigo, né? Com a Lica, manda um beijo pra Lica, tá? Que ela tá aí contigo, né? Tá aqui do meu lado. Olha, obrigado, Eugênio. Um abraço dessa amiga aqui e bora pra frente. Como é que é? O show não pode parar. moleque, bora que vamos. Um beijão. Moleque, o show não pode parar. Beijo no coração. Um beijo. Vocês estão acompanhando pelo YouTube nossa transmissão, né? Acabaram de ver aí a foto do Ogier com a Lica e a Jéssica, com a camisa do Vinícius, né? Uma camisa branca em um dos eventos, uma missa. Você vê ali a Jéssica abatida, né? Foi logo uns dias depois da morte do Vinícius. E também algumas fotos também, pra vocês verem como o Vinícius era grandão, né? A família toda enorme ali. A Ogier, a Jéssica numa festa, a Lica, né? E o Vinícius uns 2 metros, acho que o Vinícius tinha. E todo feliz. Ele era assim, ó, feliz. E o Ogier falou uma coisa muito certa. Se ele tivesse sobrevivido, ele não
nunca mais Não ia ia ser o se mesmo. perdoar, né? É uma pessoa que não ia se perdoar, como o pai não se perdoa e demorou pra se perdoar de não ter podido estar lá pra salvar o filho, pra impedir o filho não ia se perdoar de não ter conseguido salvar os amigos. Então é isso, pessoal. Uma das belas histórias que o jornalismo nos traz, um privilégio que a rádio me deu, né? Nessa semana que fiquei em Santa Maria, na casa da minha madrinha, aliás, aproveitei. Beijo lá pra minha madrinha, pra todo mundo. E é isso, os privilégios que o jornalismo nos traz. Daqui a pouco a Maiara tá de volta no Band News São Paulo.